Então vamos lá, pessoal, vamos para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar de monitoramento utilizando o SNP V3 com o PFSense e vamos aprender a configurar e monitorar ele utilizando aí os ABICs, né? Mas você vai poder adaptar para qualquer outra ferramenta de monitoramento que você tem aí, né? Enfim, às vezes você não usa os ABICs, usa outra ferramenta e por aí vai, tá? Primeira coisa, no PFSense você precisa instalar o pacote net-snp que a gente instalou na aula passada, né? Então esse pacote aqui, ó, você precisa ter ele instalado, tá? Que é esse pacote aqui no PFSense. E aí vai aparecer ele aqui no net-snp. Então a partir daqui você vai fazer a configuração dele, né? Você vai deixar aqui, por exemplo, a porta padrão 161 e vai habilitar ele aqui, ó. Você vai habilitar ele aqui para o serviço, né, do SNP rodar no PFSense. Se você já tiver o PFSense nativo rodando aqui, o SNP nativo, que é do próprio, esse aqui é do próprio PFSense, você tem que desabilitar ele se você for usar aqui o net-snp, tá? Você tem que escolher um ou outro, ou a menos que você rode isso aqui em uma outra porta diferente desse outro aqui. Então você poderia, por exemplo, colocar uma porta aqui 163, por exemplo, e aqui você poderia deixar rodando no 161, né, na porta 161. Mas daí fica a sua escolha aí, tá? Eu prefiro desabilitar e trabalhar somente com você vai aqui em Service net-snp, você vai colocar aqui a porta, deixei aqui 161 padrão, né? Você vai vir aqui na parte de usuários. Aqui você pode preencher, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sala de servidores, né? Sala de servidores, né? Contato aqui eu vou colocar contato arroba nototi.com.br. Aqui você vai colocar o nome, né? Vou colocar aqui, sei lá, firewall matriz, né? Para identificar. Servidor firewall, uma descrição, servidor firewall matriz, pronto, tá aí. Isso aqui é opcional, tá? Mas eu já vou deixar aqui configurado. O restante aqui você vai só vir aqui embaixo e salvar. Salvou, beleza? Tá tudo aqui configurado. Aí você vai vir aqui em users, né? Você vai ver que já vai ter o manager aqui, ó, né? Eu vou deletar esse aqui, eu não quero o usuário padrão aqui. E vou criar meu próprio usuário para SNP V3, tá? Então eu vou criar o usuário, eu vou colocar aqui o usuário Noto, né? Você escolhe um aí de sua preferência. Aqui eu vou deixar uma entrada de usuário, né? Então que seria um usuário dentro do próprio SNP, tá? O gerenciamento próprio dele. Aqui se você quiser colocar a descrição, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar a descrição, firewall, usuário, gerenciador SNP. Se quiser colocar é opcional. Aqui você pode determinar o tipo de acesso dele, né? Quais as permissões desse usuário. Eu vou deixar somente leitura, mas você poderia colocar leitura e escrita também, tá? Se você quisesse, que daí você poderia fazer alterações nos objetos do SNP utilizando o SNP7, que é o comando que você pode fazer alterações nos objetos, né? Ou seja, mas os objetos também precisam permitir isso, né? Nem todo objeto dentro da SNP é possível fazer alteração, né? Então, mas nos objetos que tem essa permissão, você conseguiria fazer alteração utilizando o SNP V3, alterando esses comandos aí. Beleza? Então aqui é o base OID. Se você quiser falar assim, poxa, eu só quero que ele visualize a tabela de if table, por exemplo, só a tabela de interface, né? Não visualize mais outra informação da SNP, você colocaria aqui a árvore de OID específica de if table, tá? Poderia colocar aqui se você achar interessante. Aqui vem o tipo de autenticação. Você pode escolher entre MD5 ou SH, né? Eu vou deixar assim mesmo, tá? SH. E vou colocar aqui uma senha, né? Vou colocar uma senha, tá? Aqui é o protocolo, né? A criptografia do protocolo. Então eu vou deixar aqui AES, tá? Então também você pode escolher como none aqui, ó, se quiser. Mas eu vou selecionar
tanto a autenticação como a criptografia, né? As duas opções, com autenticação e com criptografia, tá? Então, vou deixar as duas opções aqui. Aqui a frase também é a mesma coisa, uma senha. Se quiser mudar, pode mudar aqui também. Mas eu vou colocar a mesma coisa aqui. Aqui o mínimo de segurança, né? Private, tá? Então vou deixar aqui que é o requerido. E tem outras opções, né? Não especificado, não autenticado e por aí vai. Eu vou deixar aqui o mínimo de segurança. Criptação é requerido. Pelo menos criptografia tem que ter. Aqui vamos colocar algumas entradas. Não há necessidade aqui se você for usar certificado para fazer a autenticação. Nós não vamos usar isso aí no caso, tá? Então é isso aí. Eu venho aqui em salvar e eu tenho aqui o usuário agora criado, né? A comunidade aqui eu vou deixar zerado, não tenho comunidade nenhuma, não quero que tenha acesso através de V2 aqui, então, né? É somente o SNP V3, tá? E é isso aí, tá pronto. Eu vim aqui agora no meus ABICs e o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o SNP V3. Então, antes de tudo, antes de ir lá nos ABICs, a gente vai utilizar o SNP Walk aqui, SNP Walk do próprio Linux, né? Isso você também consegue, apt install SNP e pronto, tá? Se você não tiver, para você ter esses comandos aqui. Então, SNP Walk -v3, que seria a versão do protocolo. Eu vou utilizar o usuário menos o de usuário noto, tá? Menos L, que daí vai ser o tipo de autenticação. Eu vou utilizar aqui altpriv, tá? Que seria o que isso aqui? Seria com autenticação e com criptografia, tá? Então, as duas opções aqui seriam essas que a gente selecionou ali no V3, né? Na parte do usuário aqui, ó. Com autenticação e criptografia. Eu poderia tirar aqui, não quero criptografia. Coloco aqui no ônibus, tá? Então, duas opções aqui para você trabalhar. Daí menos A, né? SH, que seria a autenticação, né? O tipo de autenticação. Menos A, eu vou colocar aqui a minha senha NotusABICS, tá? Vai ficar aqui em texto plano mesmo para teste. E aqui AES, que seria a criptografia, né? O protocolo, a criptografia em si, tá? A senha é aquela mesma senha que eu vou colocar aqui. E aqui eu vou passar o IP do servidor. Então ficou desse jeito aqui, que é o IP do firewall aqui, né? Então aqui seria SHA, a senha, né, da autenticação. E a senha aqui é a criptografia do protocolo, tá? Que seria aqui também a frase AES, né? Então seria isso aqui, ó, AES, tá? Então você segue ali a sequência e faz isso aqui. Então aqui o menos U, que é o usuário, o LA, menos L, desculpa, que é altpriv, tem no altpriv, tem alt no priv, por aí vai, tem algumas opções aqui. Estou selecionando a opção mais segura, menos A, né? E aqui o usuário e a senha, tá? Feito isso aí, aí você vai testar, né? Vai dar um enter. Retornou. Então agora eu estou conseguindo consultar utilizando o V3. Vou fazer um teste aqui, ó. Vou errar a senha aqui para ver, ó. Você vai ver que ele dá senha inválida, tá vendo? Então tá funcionando nossa conexão no pfSense utilizando o SNP V3, né? Beleza? Então tá feito isso aqui e quero também utilizar o V2, né? Se não tá V2C, né? Menos C comunidade aqui. Vou tentar uma comunidade noto aqui e eu vou colocar aqui o IP do pfSense, né? Não tá comunicando. E é isso que eu quero. E também vou colocar aqui a public, que geralmente é as default, né? Eu não quero que responda SNPv3, SNPv2, né? Então tá aí, não tá respondendo. E é isso que eu quero. Só é para responder através do V3. Tá? Então tá aí, ó. Beleza? Pronto.
Agora a gente vai aqui nos Zabbix. Eu vou criar um host aqui, vou chamar ele de Firewall. Vou colocar aqui no template que eu tenho aqui de pfSense. Tá aqui. Eu vou adicionar aqui o agente SNMP. Vou colocar o IP dele 99.1. 99.1. Vou alterar aqui para SNMP v3, tá? Aqui o contexto eu não vou colocar nada. Aqui eu vou colocar Outpriv, né? Que foi o que a gente selecionou. Isso aqui seria uma outra situação que a gente não habilitou e não configuramos no V3 isso aqui. Então só vai por aqui. O noto é o nome do usuário que a gente criou. E a autenticação aqui SH1, tá? E a senha aqui é minha Notus Zabbix. E aqui é o protocolo de privacidade. AES, né, 128 eu vou colocar aqui, tá? A frase aqui Notus Zabbix, tá? Beleza, aqui requisições em lote e tal, tudo certo. Coloquei aqui e vou adicionar. Ah, tá falando para me colocar num grupo, né? Precisa colocar no grupo. Vou colocar aqui no grupo PF6, tá? Vou adicionar. Pronto, vou selecionar aqui o grupo PFSense e tá aqui. Vou aguardar agora fazer a comunicação. Já posso vir aqui, por exemplo, e testar algumas coisas. Eu vou testar aqui o load average, né? Ó, já tá me trazendo o load, tá? Perceba que ele já colocou aqui as informações, né? Ó, testei, tá tudo bem aqui, tá funcionando já, então significa que logo vai acender a luzinha. Se der algum erro, você tem que fazer mais alguns testes aqui. Então, primeiramente, a dica é, primeiro faz retornar aqui as informações. Não retornou aqui, não adianta nem ir cadastrar nos Zabbix, tá? Você precisa ter essas informações certas aqui antes de fazer qualquer cadastro de host. Porque não adianta, se não responde aqui, não vai responder nos Zabbix também, tá? Então você precisa ter as informações certas aqui e usar as mesmas informações que você colocou aqui, você vai colocar nos Zabbix e aí vai funcionar, tá? Vejo que muitas pessoas já vêm aqui e acham que o Zabbix vai fazer algum milagre aqui em cima. Não vai fazer milagre, entendeu? Então faça aqui primeiro os testes, vê o retorno acontecer aqui. Não retornou, deu algum problema aqui, ó. Por exemplo, fez isso aqui e tal, não está funcionando, tem alguma coisa errada aqui, alguma informação que você colocou que está errada, ou errou aqui, enfim, e por aí vai, tá? Então, primeiro, se preocupe em fazer o retorno nesse SNMP Walk. Respondendo o SNMP Walk, ótimo, fica fácil para você ir cadastrando os seus Zabbix ou em qualquer outra ferramenta de monitoramento que você tenha. Você precisa ter as informações e saber colocar quais são as informações que você está querendo, para daí retornar a informação e aí você cadastra em qualquer local, tá? É isso. Vamos esperar aqui acontecer a coisa, ó, já está conectado, né? Vamos fazer aqui teste aqui agora. Vou pegar aqui o meu pfSense que eu criei aqui e tal, e vou aguardar aqui mostrar as informações, tá? Então deixa aqui, vamos esperar vir as informações aí. Tá começando a coletar aqui, pessoal, tá começando a fazer as coletas. Ó, já tá executando algumas coisas aqui, pegando alguns serviços, pegando a parte de load average, a parte de interface também tá buscando. Então tá aí, tá monitorando via V3, tá? Eu selecionei aqui o grupo de host, o host Fire, mas ele não trouxe aqui para mim no Fire, nos Zabbix eu tive que clicar aqui para mostrar, não sei se é algum problema agora da versão que eu estou usando uma 6.2 aqui de teste, mas enfim, teoricamente era só você selecionar aqui. Agora já tem um outro subfiltro aqui que deve colocar, tô achando que é algum problema da versão dos Zabbix, mas isso não veio ao caso. Tá aqui, ó, a monitoração. E tá tudo acontecendo aqui, sendo monitorado, inclusive agora já as placas de rede. E tá aí, ó, né, com as informações que eu coloquei. É isso aí.
Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. E se vocês quiserem utilizar o SNMPv3, tá aí mais uma opção para vocês aí utilizarem no ambiente. Valeu, obrigado.